Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 9º ano da Escola Dinâmica. Hoje nós vamos continuar aqui com o nosso assunto falando sobre a Ásia. Hoje trabalharemos com a população asiática, e essa distribuição desigual que existe no território, assim como existe no mundo inteiro, a distribuição populacional do mundo é feita de forma heterogênea, ou seja, existem áreas com grandes concentrações populacionais e áreas também com grandes vazios demográficos, que não é diferente no continente asiático. A população asiática corresponde a cerca de 60% da população mundial, com uma superpopulação. Em 2016 foi contabilizado em 4 bilhões 436 milhões de habitantes o continente asiático, correspondendo a cerca de 60% dessa população mundial. Porém, existe na Ásia áreas de grandes concentrações demográficas e áreas com grandes vazios demográficos. Porque o que ocasionam as grandes concentrações demográficas, as grandes concentrações populacionais? As grandes concentrações populacionais estão associadas à oferta de empregabilidade, e também a um terreno um tanto quanto plano, composto basicamente por planície, o que isso acaba acarretando a facilidade de instalação populacional em determinadas regiões e, consequentemente, isso acaba proporcionando esse processo de ocupação populacional. Mas as áreas inóspitas, ou seja, áreas com grandes vazios demográficos, estão associadas justamente à questão ligada aos fatores naturais negativos, como, por exemplo, presença de vulcões, desertos, um clima muito extremo, como é o caso da região do Himalaia, na região da Ásia, que é considerado o teto do mundo, com temperaturas negativas durante o ano todo. Isso acaba ocasionando uma repulsão populacional, ou seja, uma população que deixa essas regiões em busca de outras mais propícias à instalação populacional, porque ele oferece um conforto maior. Então a Ásia tem dessas coisas. A população da Ásia ela é muito mal distribuída. Por exemplo, se a gente pegar a população da China e da Índia juntos, dá quase a metade da população mundial. E a Índia é um país que existe uma distribuição praticamente homogênea em todo o território, com exceção das áreas mais centrais do continente do país indiano. Mas é um verdadeiro formigueiro humano a região da Índia. A China, a sua população, apesar de ser gigantesca, ainda existem grandes vazios populacionais, principalmente na porção oeste chinesa e nas partes centrais. No extremo leste da China, e uma área que corresponde quase nas áreas centrais da China, ainda temos uma concentração populacional muito grande. Porém, a China tem uma diversidade econômica muito grande. Existem áreas chinesas onde você vai ter uma pobreza extrema, devido justamente a essa falta de estrutura em termos de governabilidade na China, onde você tem áreas com pobrezas extremas e outras áreas com grandes riquezas. Tem uma população da China que a minoria tem uma grande concentração de renda e a grande maioria eu vou ter uma falta de dinheiro muito grande. Então a população chinesa é uma população extremamente pobre, boa parte dela. Mas que a China hoje encontra-se numa situação econômica um tanto quanto relativa, se compararmos a algumas décadas atrás, como a década de 80. A China hoje encontra-se numa economia emergente, sua situação econômica ela vem crescendo cada vez mais, graças ao investimento ligado ao setor secundário da economia, que é a indústria. A indústria, ela, de uma certa forma, acaba proporcionando com que os países venham a se desenvolver. Um exemplo prático disso, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que, durante muito tempo,
teve sua indústria, mas que era uma indústria de péssima qualidade, porque a gente teve uma revolução industrial brasileira tardia, se compararmos a que ocorreu na Inglaterra. A revolução industrial que ocorreu na Inglaterra ocorreu no século XVIII, que ocorreu no Brasil já chegou no século XIX, ou seja, 100 anos depois do que ocorreu na Inglaterra. E quando essa indústria chegou no Brasil, era uma indústria extremamente atrasada, o que de certa forma fazia com que a população brasileira ela fosse obrigada a comprar produtos industrializados do Brasil, mas um produto de péssima qualidade. E aí quando foi que a industrialização brasileira começou a modificar? Antes dessa modificação da indústria brasileira, a situação do Brasil era muito diferente do que nós temos hoje. Por quê? Porque éramos um país pobre, onde não tínhamos um setor industrial que se destacava. Hoje, o patamar do Brasil, o Brasil é um país emergente, assim como a China, graças à indústria e graças à indústria multinacional. Como assim, professor? Porque a indústria multinacional foi que potencializou a indústria nacional brasileira através da concorrência. Por exemplo, antigamente a gente tinha algumas indústrias aqui de péssima qualidade. Tínhamos a fábrica da sandálias Havaiana, né, que era uma fábrica que produzia sandálias de péssima qualidade, só quem tinha sandália Havaiana eram pessoas de baixa renda, né, e quem usasse sandália Havaiana naquela época era extremamente discriminado, porque era uma sandália que não prestava. Com a abertura do mercado nacional para o mercado internacional, na década de 90 já, o que acontece? Ocorreu aqui a chegada de grandes indústrias multinacionais, principalmente no setor calçadício. A Grendene, por exemplo, uma delas. E dessa forma fez a concorrência com a sandália Havaiana, e a sandália Havaiana, como outras indústrias, disseram: olha, se a gente não começar a melhorar a nossa produtividade, para se equiparar com essas indústrias multinacionais que estão chegando aqui, nós vamos quebrar, nós vamos fechar. E aí o que acontece? Começaram a melhorar a sua produtividade, e hoje a sandália Havaiana é uma das sandálias de maior potência econômica mundial, porque ela vende no mundo inteiro, né, com valor altíssimo, porque melhorou o seu design, melhorou o material, né? Então isso tudo acabou influenciando e caindo no conceito da sociedade, e principalmente na sociedade capitalista. E hoje a sandália Havaiana não é mais uma sandália, um calçado de população de baixa renda, né? É um calçado que usa tanto o pobre quanto o rico, porque melhorou a qualidade e melhorou o seu design, né? Então, graças ao que? Graças à concorrência da multinacional. Por isso que eu digo, é de grande importância que nós tivéssemos um processo de privatização também em muitas empresas estatais, porque a privatização, de certa forma, ela melhora a qualidade do serviço e abre margem também para a entrada de concorrência em nosso país. Porque uma empresa estatal, o país não vai deixar com que chegue uma concorrência aqui, que de certa forma ela acabe promovendo a quebra de nossa empresa estatal. E a venda de um estatal é importante justamente porque você vai fazer com que abra margem para a chegada da concorrência. Os países da Ásia que têm a maior densidade demográfica são os seguintes: Nova Delhi, as cidades. Nova Delhi, Calcutá, na Índia, né, Mumbai, Pequim e Xangai, né? Essas são as cidades com maior concentração demográfica existente as cidades, na realidade, que apresentam a maior densidade demográfica na Ásia, né? Vamos falar agora da diversidade étnica existente no continente asiático, né? Quando eu falo de etnia, eu falo de cultura, né? Eu falo de diversidade cultural, né? Quando eu falo de diversidade de raça, aí é outra coisa. Diversidade de raça, eu estou relacionado à cor da pele, a tipo de cabelo, a cor dos olhos, isso é raça. Etnia está relacionada à questão cultural, que na Ásia ela também é muito diversificada, principalmente relacionada à religião. A religiosidade
é de grande importância no continente asiático e tem uma variação muito grande, né? E aí, consequentemente, existe uma variação. Então, voltando aqui, a diversidade étnica está relacionada à questão da pluralidade cultural existente no continente asiático, em virtude da grandiosa população e da sua natureza que impôs a dificuldade do intercâmbio entre grupos humanos que desde milênios habitam o seu vasto território. A Ásia é uma verdadeira concha de retalhos étnicos. Então, a influência dos processos migratórios existentes na região asiática acabou, de uma certa forma, pluralizando a etnia do continente asiático. Nela encontra-se a população de origem semita e iraniana, persa e turca no Oriente Médio, as mongólias predominantes do extremo norte, central e extremo oriente, indiana dos subcontinentes da Índia, chineses e japoneses, com o sudeste leste da Ásia, além dos grupos menores espalhados em todo o seu território nacional. Então, a Ásia, ela de certa forma, ela acaba se tornando um dos grandes e promissores continentes em relação à variedade étnica e cultural. Foi na Ásia que a agricultura e a irrigação foram praticadas inicialmente. Essa atividade acredita a formação das grandes civilizações como a mesopotâmica, a chinesa e a hindu. E aí, principalmente o setor agrícola, tiveram grande importância desde os antigos povos que viviam ali na Mesopotâmia, que utilizavam a região da crescente fértil para o desenvolvimento da agricultura. Esses povos, eles começaram a desenvolver a agricultura e, posteriormente, com o terreno acidentado do território asiático. Vocês sabem que a Ásia, elas hoje cultivam, principalmente no Japão, que é um terreno muito montanhoso, uma agricultura chamada de jardinagem ou terraceamento. Esse tipo de agricultura não foi criada pelos povos asiáticos, não. Foram criados pelos povos incas, na Cordilheira dos Andes, os maias e os astecas na Península de Yucatán. E aí, posteriormente, observando esse processo de desenvolvimento agrícola, que, de certa forma, acaba promovendo a diminuição do processo erosivo do solo e também aproveita mais ainda essa área territorial, os asiáticos começaram a copiar esse tipo de cultivo, que hoje é muito comum o desenvolvimento da agricultura de terraceamento no continente asiático, justamente para diminuir o processo erosivo, já que aquela região ali é uma região extremamente montanhosa e pela influência também do clima monsônico, em determinadas épocas do ano você tem chuvas torrenciais que, se fosse cultivado em uma barreira sem processo de terraceamento, todo o processo de cultivo seria estragado. E aí, consequentemente, esse processo de terraceamento diminui, de certa forma, o processo de erosão no solo. E aí, consequentemente, acaba, por sua vez, fazendo com que o aproveitamento do cultivo seja cada vez maior. Foi na Ásia que a agricultura e a irrigação foram praticadas inicialmente. Essas atividades acarretaram a formação de grandes civilizações, como a mesopotâmica, a chinesa e a hindu, que produziram antes de qualquer outra civilização. Os fundamentos da organização do Estado, com a administração centralizada e a organização social, econômica e política. E foi esse continente que o ser humano domesticou o primeiro animal, principal na prática da agricultura, e aprendeu a arte de trabalhar com metais e pólvora. Vocês sabem que a China, ela desenvolveu a pólvora, que posteriormente essa pólvora foi utilizada em batalhas, em guerra,
E, além da pólvora, a China também desenvolveu a bússola, né, que teve de grande importância nos estudos cartográficos e tem até hoje. Né? Além disso, a bússola também foi muito usada em guerras, né? E, consequentemente, esse país ele acabou tendo essa contribuição muito importante para as civilizações contemporâneas, né? Civilizações de hoje. Também na Ásia foram produzidas 3 religiões mais professas do mundo, que foi o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, além de outras como o budismo, o confucionismo, o judaísmo, que influenciaram pessoas de dentro para fora daquele continente. E, de certa forma, essa criação dessas 3 religiões acabaram gerando conflitos étnicos e culturais, né? E com destruições em massa e morte em grande quantidade de pessoas, que foram justamente as chamadas guerras santas, né? Que se tem muito ali na região, principalmente do Oriente Médio, onde nós temos ali a Palestina, né? Temos a região do Afeganistão, tudo ali, essa área vive muitos conflitos relacionados às questões religiosas. Infelizmente, Deus não criou o ser humano para viver em conflitos, né? Mas a ganância, né? A falta de pensamentos positivos acaba levando o ser humano a ter essas atitudes, né? Onde ele vai destruir a vida de um ser humano inocente, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com a situação e acaba morrendo. Então, esse é o mundo que nós vivemos hoje, né? Vivenciando todo um processo de arrogância e de ignorância. A urbanização do continente asiático, que é uma urbanização caótica, justamente por conta dessa heterogeneidade populacional, desse contingente populacional muito elevado, faz com que eu tenha megalópolis ou megacidades de extrema população, que faz com que essa urbanização seja do tanto quanto descontrolada, gerando com isso uma falta de saneamento básico em alguns países, gerando com isso um caos, um impacto ambiental muito grande, principalmente no que se respeito ao impacto ambiental audiovisual, né, por conta dessa superpopulação que gera um barulho muito intenso nessas regiões asiáticas. O continente asiático, ao longo da sua construção histórica, foi o que mais produziu grandes conglomerados populacionais. A partir da segunda metade do século XX, surgiram nessa porção do espaço global várias cidades com mais de 10 milhões de habitantes, dignas das demonstrações das megalópolis e megacidades, habitadas por muita gente e que busca melhor qualidade de vida. Essas cidades apresentam atualmente graves problemas de ordem socioeconômicas e ambientais, né? E aí, consequentemente, esse grande conglomerado urbano, né, acabou ocorrendo principalmente na Índia, né, principalmente na China, né, um surgimento de uma grande quantidade de ocupações ordenadas ou favelas. E isso, consequentemente, de certa forma, Bangladesh também é outra região que sofre muito com essa questão da urbanização, né? Nova Delhi, Calcutá, Mumbai, Pequim, Xangai. Você tem áreas com grandes ocupações ordenadas, com a falta de saneamento básico, não é? Uma verdadeira muvuca, onde, de certa forma, acaba tendo uma poluição ambiental muito grande. Por quê? Como esses países são países, por exemplo, eu tenho os tigres asiáticos, né? Coreia do Norte, Singapura, Taiwan, fazem parte dos países do tigres asiáticos. Tailândia, tem os tigres e os novos tigres asiáticos. São países de grande agressividade econômica, por chamar de tigres asiáticos. Se ele tem uma agressividade econômica, automaticamente ele tem uma grande produtividade industrial. Essa produtividade industrial, associada a essa agressividade econômica, ao alto consumismo populacional,
acaba, de certa forma, emitindo uma grande quantidade de partículas poluidoras no ambiente através da produção industrial. Então, os países asiáticos, hoje, no mundo, são os países que mais poluem o planeta devido às grandes concentrações industriais existentes nessa região e devido também à questão do consumismo desses países por conta da sua superpopulação. E aí, consequentemente, são populações que trabalham em indústrias e não têm uma remuneração adequada pelo seu trabalho. Na China, por exemplo, a China é um dos países que mais explora o trabalhador. Tem gente na China que até morre trabalhando, porque o cara trabalha mais de 20 horas por dia, diariamente, e não ganha um salário digno. Consequentemente, as pessoas acabam morrendo durante o seu trabalho, né? Porque acabam pegando estafa, tendo uma parada cardíaca, morrendo ali trabalhando mesmo. E a família não é ajudada após a morte do seu ente querido, né? Porque é cultura já da China fazer isso, tratar mal ao seu trabalhador. A China viveu durante muito tempo sob um regime socialista comunista, mas que para o mercado internacional o sistema chinês é um sistema capitalista e que para a população chinesa ela é um sistema socialista ainda, onde existe uma exploração muito grande do trabalhador, não é? Que é considerado também um capitalismo utópico, e quem enriquece na realidade são os ditadores, não é? A população ainda vive naquela mixaria de salário, não é? Onde não tem uma dignidade de viver adequada e só vive para o trabalho. Infelizmente, é a visão chinesa da indústria, não é? Nos grandes aglomerados de população das asiáticas, a população enfrenta vários problemas, entre eles o desemprego, o subemprego, a proliferação de favelas, falta de moradia, acúmulo de lixo, violência urbana, poluição das águas correntes, a contaminação do ar. Entretanto, um lado dessa realidade encontramos áreas extremas organizadas, que é a área da população de melhor situação econômica. Com relação a águas poluídas, né, nós temos na Ásia um dos rios mais poluídos do mundo, que é o rio Ganges, né, mas que é um rio sagrado, porque segundo que a gente vai ver no capítulo mais à frente, falando sobre especificamente da Índia, mas segundo a população de origem hindu, não é religião hindu, eles acreditam que as águas do rio Ganges passam sobre a cabeça de Shiva, que é um deus que purifica a água, né, do povo hindu, e consequentemente essa água ela é sagrada, né? E aí consequentemente as pessoas que morrem são jogadas na água do rio Ganges, não é? E passam boiando pelo meio da cidade, e aí consequentemente soltam um odor muito intenso, por conta justamente dessa questão ligada à poluição das águas do rio Ganges. Além disso, alguns animais e também o processo de liberação de produtos industrializados pelas indústrias nas águas do rio Ganges, aquela região ela tem uma grande quantidade de indústrias que de certa forma acaba liberando essa poluição no rio Ganges, tornando-se um dos mais poluídos do mundo, por passar em áreas extremamente urbanizadas, principalmente na Índia, que é uma superpopulação. Vamos resolver aqui algumas questões na página 183, né, que de respeito ao nosso conteúdo que a gente trabalhou anteriormente. Então é só. Questão 1. A Ásia possui alguns obstáculos naturais que dificultam o desenvolvimento agrícola de algumas regiões. Explique como o clima e o relevo podem dificultar essas atividades. Aí você bota aí. No caso do relevo, o fato de ser montanhoso já restringe o desenvolvimento agrícola. Aí é o que eu falei sobre a questão da agricultura de terraceamento, que foi desenvolvida pelos povos hindus, ou pelos povos hindus não, pelos povos incas, os povos astecas e os maias, que foi copiado posteriormente pelos povos asiáticos, para
auxiliar o processo maior ainda do desenvolvimento agrícola da região. Então, pois podem vir com barreiras que impedem a passagem da massa de ar úmida dos continentes, como é o caso, por exemplo, do Planalto Borborema aqui, que promove a diminuição da pluviosidade do sertão nordestino, porque o Planalto Borborema é uma barreira orográfica que impede a penetração de nuvens para o sertão nordestino. O clima árido pode impedir a atividade agrícola, bem como uma dinâmica de monções, onde ora há grande período de estiagem, ora há grandes inundações. Nos períodos de estiagem, as monções são denominadas de monções de verão. E quando tem muitas chuvas, eu tenho aí as monções oceânicas, né? Quando atrai uma grande umidade dos oceanos para dentro do continente, promovendo grandes inundações no continente asiático, influenciados também pelo Pacífico e o Índico. Toda vez que for ouvir falar em clima de monções, está relacionado à região asiática, ok? Só na Ásia nós temos esse tipo de clima de monções, que é justamente influenciado pelo encontro da massa de ar do Oceano Pacífico com a massa de ar do Oceano Índico, proporcionando assim o surgimento do clima de monções. Segunda questão da página 183. Explica onde ocorre a dinâmica das monções. Aí você bota aí, ó. Uma monção é um vento periódico que ocorre especialmente no Oceano Índico e no sudeste da Ásia. As monções de verão atingem a Ásia em determinadas épocas do ano, tem cada vez mais causas violentas enchentes. As monções que formam devido ao aquecimento e resfriamento da terra, que ocorre mais rapidamente que a da água. Como no verão o continente está mais quente que a água do mar, o ar quente que está sobre a terra tende a subir, e isso cria uma área de baixa pressão atmosférica, que por sua vez produz um vento constante e sopra do mar para a terra. As chuvas associadas ao fenômeno é causadas pelos ventos úmidos que sopram do mar, que ao atingir a terra, precipitam sobre elas. No inverno ocorre exatamente o inverso e, consequentemente, é um período de grande estiagem ou seca. Não é? Então, durante o verão, eu tenho chuvas muito intensas, como ocorre na região do centro-oeste brasileiro, e no inverno eu vou ter uma seca muito intensa, justamente por conta dessa monção continental que retira a umidade do continente, levando para o oceano, ok? Ainda na página 183, questão 1, a questão objetiva de marca X, diz o seguinte: sobre o desenvolvimento econômico da Ásia, pode-se afirmar que, letra A, os dois países mais populosos, a China e a Índia, e apresentam atualmente um grande dinamismo econômico, além do intenso potencial, entre outras razões, pelos seus grandes contingentes demográficos. Correto aí, a letra A, você marca aí, resposta, letra A. A letra B, essa região do mundo apresenta o domínio de zonas deprimidas economicamente, em razão dos enormes volumes da população para se alimentar. De forma alguma, a economia da Ásia, boa parte dela, dos países asiáticos, encontra-se uma economia emergente, como os países asiáticos, como a própria China, como o Japão. Isso aí não tem nada a ver com a questão da população. Aí eu teria que utilizar a teoria de Malthusiana, né? Que a população iria morrer de fome por conta desse crescimento populacional e a diminuição dos alimentos. Então está errado aí a letra B. Letra C. Os países de configuração insular, ou seja, nas ilhas, apresentam densidades demográficas mais baixas que explicam os índices de menores desenvolvimento econômico. Eu já parava ali com densidade demográfica mais baixa, porque o Japão possui várias densidades demográficas do mundo, né, porque o Japão é uma ilha também, e a densidade demográfica do Japão chega a 300 habitantes por quilômetro quadrado, porque é um país pequeno com grande quantidade de pessoas. E aí está errado aí a letra C. Letra D, desenvolvimento econômico da região em razão das grandes contingentes demográficos, sustenta-se o uso da mão de obra em setores de baixa tecnologia. De forma alguma, o desenvolvimento econômico da região
em razão justamente da concentração industrial e não da baixa tecnologia. E letra E, a política econômica dos países que mais desenvolvem na região é notável por evitar o ramo da informática para não gerar desemprego em função da automatização. Lá na Ásia não tem essa questão não. Muito pelo contrário, a tecnologia auxilia o processo de desenvolvimento econômico e não desemprega não, porque as pessoas começam a se capacitar para que esse processo de desenvolvimento econômico venha aumentando cada vez mais. Então, gente, eu vou parando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana, um excelente final de semana. E em casa vocês respondam ainda aí a página 184, 185 e 186. Ok? Um abraço a todos e que Deus abençoe e até a próxima.